O deputado federal Eduardo Bolsonaro, líder do PSL na Câmara, ameaçou a esquerda brasileira com um novo AI-5. O ato institucional número 5, editado durante o regime militar, resultou no fechamento imediato e por tempo indeterminado do Congresso Nacional e assembleias nos estados. A afirmação foi feita em entrevista à jornalista Leda Nagli no YouTube. Vamos ver. Em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno, de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. O PSOL anunciou que vai entrar com pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Partidos de oposição estão se preparando juridicamente para acionar o STF com representação criminal por quebra de ordem constitucional por parte de Eduardo Bolsonaro. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, classificou a manifestação como repugnante do ponto de vista democrático e disse que a fala deve ser repelida com indignação pelas instituições. Pois é. A Advocacia Geral da União pede que Procuradoria-Geral da República investigue o vazamento de inquérito do caso Marielle. Motivado pela divulgação de parte do inquérito pela Rede Globo na terça-feira, André Mendonça determinou que a PGR apure se houve participação de algum agente público no repasse de informação sigilosa à emissora. Na reportagem exibida pelo Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro foi relacionado ao grupo de suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com o Jornal Nacional, um dos acusados teria sido autorizado por Bolsonaro a entrar no condomínio onde mora Rony Lessa, que é apontado como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson. E o Ministério Público do Rio de Janeiro informou ontem que o depoimento do porteiro que citou Jair Bolsonaro foi descartado do inquérito porque a perícia nos registros de chamadas da portaria para os moradores não confirmou a versão de que Bolsonaro teria autorizado a entrada no condomínio. Carolina Lebos passa para o STF a decisão de progressão de pena do ex-presidente Lula. A juíza de execução penal avalia que Lula cumpre todos os requisitos legais para cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Mas, diante da negação de Lula em deixar a prisão sem a declaração de inocência, Lebos enviou então o caso para que o ministro do Supremo, Edson Fachin, decida. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como é que vamos? Tudo certo, apesar dos apesares, porque é necessária uma resposta contundente para uma fala, para um ataque como esse de Eduardo Bolsonaro, não? Isso. Eu não sou jurista, né? Os outros juristas que participam aqui contigo talvez sejam mais aptos a falar, mas a impressão que eu tenho é que a fala do filho do Bolsonaro incorre em crime direto contra a nossa legislação e, se nós formos além, ainda é capaz de ser contrário aos princípios até dos tratados internacionais que o Brasil assina, como, por exemplo, São José da Costa Rica e outros tratados referentes aos direitos humanos. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né, que se tenha chegado a esse ponto no Brasil, mas isso não é de graça, né, Thalita? Isso que a gente tem que entender. Se a Câmara agora caça Eduardo Bolsonaro, né, pelas declarações que ele fez, atentatórias à democracia, atentatórias ao próprio parlamento, ao STF e à história brasileira, acabou a ameaça de ditadura que nós temos no Brasil. Se o STF manda chamar Eduardo Bolsonaro e explicar formalmente, pedindo e exigindo dele uma retratação, acabou a ameaça de ditadura que nós teríamos no Brasil. Se o ministro do Exército vier a público desautorizar o presidente, dizer que o Exército não vai
de maneira nenhuma apoiar nenhuma coisa, como, por exemplo, o Vilas Boas fez com o Temer, quando ele criou aquela tentativa de colocar Brasília em estado de sítio, e no dia seguinte o comandante do Exército desautorizou, acabou a possibilidade de ditadura no Brasil. Agora, se todas essas instituições se calarem e ficarem em silêncio, essa tentativa vai parecer exatamente o que Mussolini fez de 24 a 26 na Itália. Quer dizer, eles vão levantando o tom, porque eles não sabem calcular a política de outra forma, eles fazem uma política epidérmica, então eles dão o tapa. Se a pessoa não reage, eles dão o segundo tapa, o terceiro tapa, e dali a pouco fica muito tarde para você reagir. Essa é a tática muito clara de todos os regimes autoritários e fascistas. Agora, infelizmente, o que nós estamos vendo são estruturas, as nossas instituições estão praticamente todas enfiadas com pessoas desse calibre. Basta ver, por exemplo, que a promotora que investiga o caso da Marielle, ela tem fotos na internet apoiando totalmente Jair Bolsonaro, tirando sarro do crime que ela tá investigando, né? E foi ela que se colocou contra o porteiro, foi ela que arquivou o caso. Quer dizer, as nossas instituições são tudo menos impessoais. E diante de uma situação dessa, ou a gente coloca a ordem na casa, ou eles vão acabar transformando isso numa ditadura, fechando o parlamento, fechando o STF, ou pior, deixando essas instituições funcionarem sem, essencialmente, que essas instituições tenham condições de livre decisão e de livre empenho das suas funções, o que é uma ditadura velada, e a gente já viu isso acontecer. Você falou sobre essa escalada, logo depois dessa entrevista dada por Eduardo Bolsonaro à Leda Nagli, ele voltou a publicar um trecho da fala de Jair Bolsonaro no impeachment de Dilma Rousseff, quando ele exalta o torturador Ustra. Então é isso, essa escalada está acontecendo. E tem uma fala que a gente não chamou aqui, porque ela saiu faz pouquíssimo tempo, do ministro do STF, Celso de Mello, que falou que ares não democráticos rondam o país. Mas, enfim, não são ares, é uma fala cujo indivíduo, deputado, proferiu, e, enfim, precisa de mais contundência nessa questão. Sabe, o STF fazendo esse tipo de fala, parece o STF assim dizendo, eu tô sendo ameaçado, por favor, alguém me ajude, né? Porque o que o decano do STF tem que se manifestar nesse sentido? Ele tem que chamar o cara às falas, ele tem poder para isso. Entende? Faz como fez a ministra Rosa Weber na época em que nós começamos a falar em golpe. Ali houve um processo institucional de autoafirmação. Eu quero saber o que a presidenta está entendendo por golpe. Olha, hoje o próprio vice-presidente que assumiu diz claramente que foi um golpe. Agora, o que aconteceu com as instituições que desmancharam daquele momento, né, de todo aquele rigor, aquele processo de defesa, para essa situação que nós chegamos hoje? Quer dizer, aí você vê um decano dizendo, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa, algum adulto, por favor, venha defender o STF que estão nos atacando. Olha, o adulto está preso, então soltem o adulto, né? Soltem o adulto, liberem os processos e aí vamos discutir nas ruas quem é que tem essa situação. Hoje saiu pesquisa agora, né, mostrando que a rejeição ao PSL cresce, como cresceu em todos os lugares onde nós temos regimes fascistas ou proto-fascistas. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, quando o Mussolini dá um golpe na Itália, o partido do Mussolini não tinha mais do que 23%, 24% de apoio popular. Quando o Hitler dá um golpe na Alemanha, também ele não tinha nem 30% de apoio popular. Bolsonaro está testando a democracia brasileira. Toda vez que ele se manifesta e faz uma coisa dessa, ele faz um teste para ver qual é o apoio dele. No momento em que ele achar que tem apoio para fechar o regime, ele vai fechar. E aí não adianta ficar decano, chorando as pitangas, presidente da Câmara, dizendo que tem que se repudiar. Não tem que se repudiar. É hora das instituições começarem a agir, ou vai ser tarde demais, nós vamos entrar no sistema ditatorial. Fernando, em relação a essa história que ficou bastante em evidência ontem, levantada pelo Jornal Nacional, veiculado pela Rede Globo, ficaram muitas brechas nessa questão, né? Então a PGR arquivou, mas enfim, existem algumas brechas em relação à fala do porteiro, ao envolvimento de fato no nome de Jair Bolsonaro e do próprio presidente nesse caso. Como que você viu tudo isso? O grande problema, Thalita, é que nós estamos com as instituições tão fragilizadas que o Ministério Público, que condena Luiz Inácio Lula, pede condenação do Luiz Inácio Lula da Silva sem provas,
que manipula as provas da Lava Jato, como nós vimos manipular, que pede condenação de uma moça negra com 4 gramas de maconha a 12 anos de prisão por tráfico de drogas. Esse Ministério Público, ele já não tem mais confiança da população para continuar. Então, nós não sabemos exatamente o que tem nessas perícias e o que foi feito. Se você for ler a respeito, já foi feita uma série de discussões. Por exemplo, a perícia parece que foi insuficiente. Ela só aponta que os áudios que estão lá não foram modificados, mas ela não aponta se houve áudios suprimidos, se houve modificação na integridade total da situação. Depois, outra coisa, como Carlos Bolsonaro, diretamente envolvido na situação, tem acesso a todos os áudios que estão estabelecidos ali? Como uma procuradora do Ministério Público, que precisa ser impessoal, isenta e profundamente neutra nesse processo, vem às redes sociais sem o mínimo pudor a abraçar a gente que atacou a memória da Marielle, dizer que nós vivíamos num cativeiro esquerdopata. Quer dizer, as instituições brasileiras entraram num pântano tão grande depois do impeachment, sem prova nenhuma, contra Dilma Rousseff, que nós, população, não sabemos mais o que está certo e o que é errado. E aí nós entramos na sociedade da mão grande, né? Vai valer quem puder fazer mais, quem gritar mais. E isso termina exatamente no processo ditatorial, porque quem pode mais é quem tem as armas, né? E quem tem as armas, nós sabemos de que lado está. Então, assim, nós entramos nesse pântano conscientemente. Eles fizeram isso para destruir o legado e prender Luiz Inácio Lula da Silva e não deixar que ele ganhasse uma nova eleição. Tudo isso foi pensado. O que os agentes não pensaram é que desse processo ia decorrer, ou melhor, como diz um amigo meu, escorrer para esse problema que nós estamos vivendo agora. Porque se pensava que o poder ia parar na mão de Aécio, de Alckmin, agora a Globo tenta Luciano Huck, no mesmo dia que ela lança essas coisas contra Bolsonaro, ela faz um evento com o Luciano Huck discutindo com a ministra do STF, e está se tentando uma articulação, né, e se guardando Luiz Inácio Lula da Silva por um caso de desespero. Quer dizer, se nada der certo, eles vão soltar o Lula e dizer, olha, agora vocês resolvem o problema. Só que é o seguinte, talvez seja muito tarde. A experiência que nós temos no século XX é que mais 3, 4, 5, talvez 7 pontos percentuais de apoio a Jair Bolsonaro, de pessoas enlouquecidas como nós estamos vendo, de irem à frente ao STF, ameaçarem os ministros, na frente da Globo, ameaçar... Esse tipo de pessoa, mais 7% de apoio, e ele fecha o Brasil, ele fecha o regime. E aí essas ameaças dos filhos dele não serão ameaças, serão concretizações. E pasmem, olha só, Thalita, o regime militar não ameaçou o AI-5. O regime militar foi lá e decretou o AI-5, porque tinha poderes para fazer isso. O Jair Bolsonaro não os tem ainda, mas se nós deixarmos com que isso continue, com esse tipo de ameaça, sem nenhum tipo de reprovação e punição imediata, não adianta chegar lá e pedir, olha, Eduardo Bolsonaro, peça desculpas, aí ele vem a público dizer, não, é um menino, se enganou, né, como ele fez no caso dos 2 carros. Não é isso que se requer mais, estão se aumentando as apostas e os agentes não estão se dando conta disso. É impressionante a falta de capacidade do nosso STF. Eu não sei se os ministros lá são incapazes, se são inconsequentes, se são irracionais, se não têm conhecimento para tanto, não dá para entender o que está acontecendo, mas eles são os guardiões da Constituição brasileira. Em última instância, eles são os guardiões da nossa democracia. Já permitiram o abalo que foi com relação a Dilma. Se continuar isso, olha, nós estamos 1 ano do governo Bolsonaro, 1 ano. Nós não estamos na metade do mandato, nós não estamos nem no momento mais violento, porque as reformas econômicas que ele se propõe a fazer não começaram a surtir efeito ainda. Quando elas começarem a surtir efeito, nós vamos ter mais recessão, mais miséria, mais problema, e aí essa situação vai se tornar insustentável. Estão brincando com coisas sérias há 4 anos. E nós estamos aqui, nós acadêmicos, historiadores, filósofos, sociólogos, nós estamos andando o país, falando para as pessoas a respeito disso, abrindo os olhos das pessoas, escrevendo livros, falando em palestras, as coisas há 4 anos e ninguém está ouvindo. Aí depois, quando acontecer, vão dizer assim, puxa, mas ninguém previu. Quem é que podia imaginar, pois é, né, Thalita, quem é que podia imaginar que um deputado do baixo clero, que nunca aprovou nenhuma lei, que nunca teve nenhum tipo de iniciativa nem para defender o próprio Estado na segurança pública, que ele diz que era especialista, durante 27 anos só defendeu a ditadura, viesse a se tornar um presidente autoritário, atacar a imprensa e ameaçar a ditadura. Quem é que podia imaginar uma coisa dessa, né, Thalita? É o momento do eu avisei, né?
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.